Capítulo 4, Daniel. Subtítulo: O rei Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. Eles contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho quando estava na minha cama. Eu olhava e via a árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele chamou bem alto e disse assim: Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacude suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada mente de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandato dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação, mas tu podes, pois tens o espírito dos deuses santos. Subtítulo: Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu,
e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó Rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destrui-a, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação. Ó Rei, é o decreto do Altíssimo, que é enviado ao Rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó Rei, abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Subtítulo: Cumpre-se o sonho do rei. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as pernas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exercício do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os seus caminhos justos. E ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Capítulo 5, Daniel. Subtítulo: O banquete do rei Belsazar. A mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres.
e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou, e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante do reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Subtítulo: Daniel é chamado para interpretar a inscrição. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores, porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai.
E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas, quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real, e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença. E tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem, e vestiram Daniel de púrpura. Puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios, e Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6. Daniel. Subtítulo: Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e, acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel, e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado.
conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu a seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Subtítulo: Daniel é libertado da cova dos leões. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim, diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.